Imagine viver uma vida onde nenhuma tempestade consiga abalar sua confiança em Deus. Pense em enfrentar desafios com a certeza de que tudo está sob controle divino, mesmo quando os ventos parecem contrários. Você sabia que existem passos claros e comprovados na Bíblia que podem fortalecer sua fé de maneira extraordinária? Hoje, vamos explorar juntos as 7 maneiras reveladas na Palavra de Deus para fortalecer sua fé agora. E garanto, a última será uma revelação poderosa que pode transformar sua vida espiritual de forma surpreendente. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que alegria ter você aqui no canal Alma Avivada. Eu profetizo bênçãos, vitórias e a presença do Espírito Santo sobre a sua vida e a sua família. Prepare seu coração, pois este vídeo pode ser o começo de uma nova fase de fé e intimidade com Deus. Antes de mergulharmos nesse tema tão importante, quero pedir um favor especial. Se você ainda não é inscrito no canal Alma Avivada, clique no botão de se inscrever. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo com alguém que precisa fortalecer sua fé e comente aqui embaixo: eu quero viver uma fé inabalável. Agora, feche seus olhos, levante as mãos e vamos orar juntos. Pai amado, nós nos colocamos na Tua presença, pedindo que o Teu Espírito Santo abra as nossas mentes e os nossos corações para entender a Tua palavra. Fortalece a nossa fé, Senhor, para que possamos caminhar com segurança, mesmo nos momentos mais difíceis. Derrama Tuas bênçãos sobre cada pessoa que está assistindo agora e que elas sintam a Tua presença poderosa em suas vidas. Em nome de Jesus, amém. Agora que nosso coração está preparado, vamos à primeira maneira comprovada pela Bíblia para fortalecer a sua fé. Primeira maneira: ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, como está escrito em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Isso significa que para fortalecer sua fé, você precisa estar constantemente exposto à palavra. Não é apenas ler a Bíblia, mas ouvir com atenção e permitir que ela penetre no mais profundo do seu ser. Quantas vezes você se sente fraco espiritualmente porque não dedica tempo suficiente para ouvir a voz de Deus? Talvez você se sinta desanimado ou incapaz de vencer as lutas do dia a dia. A solução está em criar o hábito de ouvir a palavra. Veja o exemplo de Maria, irmã de Marta, em Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42. Enquanto Marta estava distraída com muitos afazeres, Maria escolheu estar aos pés de Jesus, ouvindo cada palavra que saía de sua boca. Jesus afirmou que Maria havia escolhido a melhor parte, aquela que jamais lhe seria tirada. Isso nos ensina que ouvir a palavra é mais do que uma prática. É uma escolha diária que traz paz, sabedoria e fortalecimento espiritual. Faça um propósito a partir de hoje. Reserve um tempo para ouvir a palavra de Deus todos os dias. Pode ser por meio da leitura da Bíblia em voz alta, ouvindo pregações ou até mesmo meditando em versículos específicos. Cada palavra que você absorve é como uma semente que fortalece suas raízes espirituais. E você? Já teve uma experiência em que ouvir a palavra de Deus mudou sua perspectiva ou trouxe força em um momento difícil? Compartilhe nos comentários. Quero saber o que Deus tem feito na sua vida. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: eu estou comprometido em ouvir a palavra de Deus e fortalecer minha fé. Agora que entendemos a importância de ouvir a palavra de Deus, vamos para a próxima maneira bíblica de fortalecer sua fé. Prepare-se, pois o que vem a seguir pode transformar profundamente a sua vida espiritual. Segunda maneira: praticar a palavra de Deus. Não basta apenas ouvir a palavra, é essencial colocá-la em prática. Em Tiago capítulo 1, versículos 22 a 25, está escrito: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Quem ouve a palavra, mas não a põe em prática, é como alguém que olha para o seu rosto em um espelho e depois de se olhar sai e logo esquece sua aparência.
Quando colocamos em prática o que aprendemos, nossa fé se torna viva e eficaz. Imagine um agricultor que apenas ouve conselhos sobre como plantar, mas nunca lança as sementes na terra. Ele jamais verá a colheita. Assim é com a nossa fé. Ela cresce à medida que agimos conforme o que Deus nos ensina. O exemplo de Abraão é poderoso nesse aspecto. Em Gênesis capítulo 22, versículos 1 a 18, vemos que Abraão foi desafiado a oferecer seu filho Isaque como sacrifício. Mesmo diante de algo tão difícil, ele obedeceu. Abraão não apenas ouviu a voz de Deus, mas agiu com confiança, e sua fé foi confirmada como justiça. Quais são as áreas da sua vida em que você precisa agir com base no que Deus já te revelou? Talvez seja perdoar alguém, ser generoso ou dar um passo de fé em um projeto. Hoje é o dia de transformar o conhecimento da palavra em ações práticas que glorifiquem a Deus. Se você sente que precisa colocar em prática algo que Deus tem falado ao seu coração, escreva nos comentários. Eu escolho viver a palavra de Deus. Terceira maneira, perseverar em oração. A oração é um dos maiores pilares da fé cristã. Em Lucas capítulo 18, versículo 1, Jesus nos ensina a orar sempre e nunca desanimar. Quando perseveramos em oração, demonstramos nossa total dependência de Deus, e isso fortalece a nossa confiança nele. Veja o exemplo de Daniel. Em Daniel capítulo 6, versículo 10, lemos que mesmo sabendo que sua vida estava em risco por orar, ele manteve o hábito de orar 3 vezes ao dia, com as janelas abertas em direção a Jerusalém. Sua fidelidade em oração não apenas fortaleceu sua fé, mas também resultou em um grande livramento quando foi lançado na cova dos leões. A oração é uma conversa íntima com Deus, e através dela, nossa fé é renovada diariamente. É nesse momento que entregamos nossas preocupações, ouvimos a voz do Espírito Santo e recebemos forças para enfrentar os desafios. Se você sente que sua vida de oração está fraca, comece hoje mesmo. Separe um tempo exclusivo para estar na presença de Deus, longe das distrações. Lembre-se, Deus não se impressiona com palavras bonitas, mas com um coração sincero e contrito. Pergunte-se: tenho buscado a Deus em oração como deveria? Tenho perseverado mesmo quando não vejo resultados imediatos? Se a resposta for não, é tempo de recomeçar. Deus está sempre de braços abertos, pronto para ouvir e responder. E se você está comprometido a fortalecer sua vida de oração, diga nos comentários: eu vou perseverar em oração e confiar no Senhor. Essas duas maneiras são fundamentais para uma fé sólida. Ouvir a palavra é o início, mas a prática e a oração são como o alicerce que sustenta toda a construção espiritual. Agora, prepare seu coração, porque vamos mergulhar em 2 outras maneiras que podem transformar completamente sua vida espiritual. Quarta maneira, cultivar a comunhão com outros cristãos. Deus nos criou para viver em comunidade. A fé se fortalece quando estamos cercados por irmãos que nos encorajam, nos corrigem em amor e compartilham testemunhos do que Deus tem feito em suas vidas. Em Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25, está escrito: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. A comunhão é como um fogo. Quando as brasas estão juntas, elas mantêm a chama acesa. Mas quando uma brasa é separada, ela logo se apaga. Assim é a nossa fé. Precisamos estar em constante comunhão para manter o fervor espiritual e crescer em Cristo. Veja o exemplo dos primeiros cristãos em Atos capítulo 2, versículos 42 a 47. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Como resultado, viviam em unidade, e o Senhor acrescentava à igreja aqueles que seriam salvos. Reflita: você tem cultivado relacionamentos espirituais saudáveis? Está cercado por pessoas que fortalecem sua fé ou que a enfraquecem? Peça a Deus discernimento
para buscar e fortalecer laços com irmãos que te edificam. Se você deseja viver em comunhão e fortalecer sua fé junto com outros cristãos, comente: eu escolho caminhar em comunhão com o corpo de Cristo. Quinta maneira: louvar a Deus em todas as circunstâncias. O louvor é uma arma poderosa para fortalecer nossa fé. Ele nos ajuda a tirar os olhos das circunstâncias e colocá-los em Deus, reconhecendo sua soberania e fidelidade. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, Paulo nos ensina: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Um exemplo notável está em Atos capítulo 16, versículos 25 e 26. Paulo e Silas, mesmo presos e com os pés amarrados, oravam e cantavam hinos a Deus. E de repente, houve um terremoto que sacudiu os alicerces da prisão e todas as portas se abriram. O louvor, em meio à adversidade, não apenas fortaleceu a fé deles, mas também trouxe libertação. Louvar a Deus não significa ignorar os problemas, mas declarar que confiamos nele acima de qualquer dificuldade. É uma demonstração de fé e gratidão, independentemente das circunstâncias. Pergunte-se: tenho louvado a Deus mesmo nos momentos difíceis? Ou tenho deixado as preocupações abafarem meu coração de gratidão? Se você sente que precisa renovar o hábito de louvar a Deus em todas as circunstâncias, declare nos comentários: eu escolho louvar a Deus em qualquer situação. Essas duas maneiras nos lembram que não estamos sozinhos na caminhada cristã e que o louvor tem o poder de transformar nossas vidas. Chegamos à reta final do nosso estudo e o melhor ainda está por vir. As próximas duas maneiras são fundamentais para fortalecer sua fé, e a última revelação tem o poder de mudar completamente a forma como você vive sua vida espiritual. Sexta maneira: meditar na Palavra de Deus. A meditação bíblica é uma prática transformadora. Diferente de uma leitura rápida, meditar na palavra significa refletir profundamente sobre as Escrituras, permitindo que elas penetrem em nosso coração e moldem nosso caráter. Em Josué capítulo 1, versículo 8, Deus instrui: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Meditar na palavra nos ajuda a lembrar das promessas de Deus e a aplicá-las em nossa vida diária. Pense em um alimento nutritivo. Para que ele beneficie o corpo, precisamos mastigá-lo e digeri-lo. Assim é com a Bíblia. Meditar é mastigar a palavra, até que ela se torne parte de nós. O Salmo capítulo 1, versículos 2 e 3, diz que aquele que medita na lei do Senhor dia e noite será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo e cujas folhas não murcham. Tudo o que fizer prosperará. Reserve momentos do seu dia para meditar em passagens específicas, pedindo ao Espírito Santo que revele novas verdades. Pergunte-se: tenho realmente dedicado tempo para meditar na Palavra de Deus, ou apenas faço leituras superficiais? Se você está comprometido em aprofundar sua meditação na Palavra, escreva nos comentários: eu escolho meditar na Palavra e viver segundo os ensinamentos de Deus. Sétima maneira: confiar plenamente em Deus. A última e mais poderosa maneira de fortalecer sua fé é confiar totalmente em Deus. A confiança plena é a essência da fé. É acreditar que mesmo quando não entendemos os planos de Deus, Ele está no controle e trabalha para o nosso bem. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, lemos: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. O maior exemplo de confiança plena é o próprio Jesus. Em Lucas capítulo 22, versículo 42, ele orou no jardim do Getsêmani: Pai, se queres, afasta de mim este cálice.
Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Mesmo diante da cruz, Jesus confiou nos planos do Pai. Confiar em Deus significa entregar nossos medos, ansiedades e planos a Ele, sabendo que sua vontade é boa, perfeita e agradável. Pergunte-se: tenho confiado em Deus plenamente ou tenho tentado controlar tudo com minhas próprias forças? Se você deseja entregar completamente sua vida ao Senhor, declare nos comentários: eu confio plenamente no Senhor e nos seus planos para a minha vida. Essas 7 maneiras: ouvir, praticar, orar, cultivar comunhão, louvar, meditar e confiar, são como degraus que nos levam a uma fé sólida e inabalável. Deus nos chama a viver pela fé, e Ele nos dá todas as ferramentas para isso. Agora feche seus olhos e vamos orar juntos. Senhor nosso Deus, Pai amado e fiel, te louvamos por Tua palavra que nos guia, nos fortalece e nos dá direção. Hoje entregamos nossos corações diante de Ti, pedindo que cada uma dessas maneiras seja aplicada em nossas vidas. Ajuda-nos a ouvir, praticar, orar, louvar, meditar e confiar totalmente em Ti. Pai, que a nossa fé seja inabalável, mesmo em meio às tempestades. Derrama a Tua paz sobre cada pessoa que ouviu esta mensagem, renovando forças e trazendo vitória em todas as áreas. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se este conteúdo tocou seu coração, inscreva-se no canal Alma Avivada, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com quem você ama. E não se esqueça de assistir aos outros vídeos que estão na tela agora para continuar fortalecendo sua fé e crescendo em sua jornada com Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.